Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês uma pergunta que me fizeram via direct do Instagram e que na verdade eu considero, que essa é uma dúvida de várias pessoas que querem utilizar o marketing digital, as redes sociais para ter mais resultados para o seu negócio. Que é o seguinte: Juliane, como que eu vou criar o conteúdo certo de acordo com a minha persona? Bom, então aqui no canal, na verdade, eu tenho vários outros conteúdos que vão ensinar como criar o conteúdo certo, utilizando algumas ferramentas que vão te ajudar nesse sentido, a pesquisar o público, entender melhor o que as pessoas buscam na internet relacionado ao seu tema e assim em diante. Então aqui a gente tem outros conteúdos que ajudam nesse sentido. Só que aqui eu vou trazer para vocês 4 perguntas que a gente vai se fazer na hora de criar o conteúdo e que vai dar maior clareza para que a gente consiga ter uma maior assertividade. Bom, então, em primeiro ponto é que existem vários empreendedores e empresas que possuem produto, serviço ou solução que atendem a diferentes tipos de persona. Então, vou trazer aqui um exemplo meu. Então, eu trabalho com marketing digital e atendo tanto empresas como também empreendedores e advogados. A gente sabe que o advogado também é um empreendedor, só que ele possui algumas especificidades da profissão devido ao código de ética. Então, por exemplo, o advogado não pode falar, olha, clica aqui e vem até aqui no meu escritório para a gente resolver o seu problema. Então, devido ao código de ética da profissão, a gente tem que encaixar essas especificidades aqui na estratégia para o advogado. Então, dependendo do tipo de público que você atende, a persona que você atende, você tem que entender qual a realidade dele, por exemplo, as limitações e encaixar isso para a estratégia e também para o conteúdo. Bom, então entendendo isso, a primeira pergunta que a gente vai se fazer na hora de criar o conteúdo é o seguinte: para quem que eu estou criando o conteúdo? Ou seja, para quem é esse conteúdo? Qual é o público desse conteúdo? Então, por exemplo, é um advogado? É um empreendedor? É para uma empresa, por exemplo? Por exemplo, se eu quero vender para o B2B, para outras empresas? Então, para quem que eu estou criando esse conteúdo? Essa é uma pergunta que, apesar de simples, na verdade, ela vai nos ajudar a entender melhor para quem que a gente está direcionando esse conteúdo e a partir daí a gente encaixar ou as limitações, especificidades, entender melhor quem é esse público e nos ajudar a ter maior clareza. Bom, então essa é a primeira pergunta que a gente vai se fazer. A segunda pergunta que a gente vai se fazer é a seguinte: por que essa persona precisa desse conteúdo? E perceba que ao responder essa questão, a gente vai entender, fazer um link com o problema que a pessoa quer resolver. Ou seja, ela precisa desse conteúdo porque ela quer resolver esse determinado problema. Então, vou trazer aqui um exemplo. Então, tem vários empreendedores que querem aprender como fazer anúncio através das redes sociais. E aí você pode trazer um conteúdo, então vamos imaginar que você trabalha com tráfego, ensinando pessoas a fazerem anúncio através das redes sociais. Você pode trazer um conteúdo ajudando a resolver esse determinado problema. Claro que você não precisa trazer toda a parte, por exemplo, de como fazer anúncio, todos os detalhes. Você pode trazer pílulas de conteúdo ajudando o seu público a resolver determinado problema. E aí você vai ajudando de acordo com o conteúdo que você vai trazendo. Então perceba que ao fazer a pergunta, por que essa pessoa precisa desse conteúdo, a gente vai fazer um link porque ela quer resolver determinado tipo de problema. E aí já vai para a terceira pergunta. Se ela quer resolver esse determinado problema, quais são as informações necessárias, na verdade, dentro do conteúdo que eu preciso trazer para ajudá-la a resolver esse determinado problema. E aí eu vou fazer, na verdade, uma lista de informações básicas que precisam ter no meu conteúdo que vai ajudar esse público a resolver esse determinado problema, dentro ali do tema que eu estou abordando. Então, isso é super interessante você fazer essas perguntas porque vai te ajudando, a ter maior clareza daquilo que você precisa abordar, o conteúdo que você vai trazer, para quem é o público e assim por diante, o que você vai ajudar esse público a resolver. Bom, e aí agora a gente vai para a quarta pergunta, que é a seguinte: qual o resultado, depois que a pessoa assistiu o meu vídeo, leu o meu artigo, então qual é o resultado que esse conteúdo entrega para essa persona? Então, o que ela vai aprender depois de assistir o vídeo, ler o artigo, seja no seu blog, seja um post aqui nas redes sociais? Então, qual é o resultado que você está entregando para ela? Então, perceba que essas perguntas, elas vão fazer, na verdade, vão estar ali em volta de um público específico, ajudando esse público a resolver determinado problema. E você vai fazendo essas perguntas e vai tendo cada vez maior clareza sobre que tipo de conteúdo produzir, para quem é esse público, o que você precisa abordar nesse conteúdo para que ele se torne interessante e qual é o resultado, ou seja, o que a pessoa vai aprender depois de consumir esse conteúdo.
Bom, então é interessante você fazer essas 4 perguntas, vai te ajudar a trazer maior clareza. E aqui você tem outros conteúdos que te ajudam a direcionar, né, na verdade, criar conteúdo certo para o público certo. Basta você procurar aqui que a gente tem conteúdo sobre ferramenta, entendendo sobre o que é persona, dentre outros. Bom, então a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Se você tiver alguma pergunta, basta você comentar aqui. Tchau!